Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o começo da pandemia da Covid-19, conversando sobre temas associados ao campo da saúde e o impacto que a pandemia vem tomando na vida social contemporânea em múltiplos aspectos, desde os aspectos ligados inteiramente à própria saúde, tanto a saúde física quanto mental, a questão do bem-estar também, os impactos da pandemia em diversos setores da economia, o impacto da pandemia também na educação, nos processos de comunicação, informação. Então a gente vem aqui desde o início conversando sobre vários temas associados a esse contexto da pandemia. Bom, hoje nós vamos ter como convidado o professor Francisco Pimenta, que é professor associado da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e nós vamos conversar sobre um tema muitíssimo importante que a gente já veio desde do ano passado tratando, que é sobre a atividade física. O Francisco, ele participou de uma pesquisa recente, ele vem produzindo alguns artigos já nesse último ano da pandemia sobre as relações entre atividade física e a própria a Covid-19. A gente vai conversar um pouco disso, sobre a pesquisa dele, e também especialmente sobre esse artigo recente, que é uma pergunta, e a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, a questão de como a atividade física pode influenciar no efeito da vacinação ou da vacina para a Covid em idosos. A gente vai perguntar um pouco sobre a pesquisa dele e experiências em outros contextos pandêmicos, como por exemplo da influenza H1N1, e de que maneira essa relação entre imunização, vacina, atividade física contribuiu em outros contextos e como que a gente pode pensar nesse específico. É um prazer contar com a presença do Francisco aqui. Eu vou convidá-lo para a nossa live. Bom dia. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor Francisco? Tudo bem? Tudo bem, agradeço aí a você pelo convite para que a gente possa estar trocando aí algumas ideias sobre esse tema tão importante que é a questão da atividade física no contexto da pandemia. É um tema muito importante e a gente veio tratando dele já ao longo desse um ano que a gente está discutindo a pandemia aqui na maior diversidade. Ele sempre apareceu, né, com inúmeras configurações, desde pode ou não ir para a academia, como se exercitar nesse contexto remoto, em que era necessário o isolamento, o distanciamento, e no contexto atual, né, de uma nova crise muito forte da pandemia, a gente vive essas novas questões, mas com algum aprendizado em relação ao que a gente já viveu. Eu gostaria a primeira coisa é conversar com você um pouco sobre a sua trajetória de pesquisa, de trabalho. Eu sei que você além de professor da UFBA, no campo da educação física, você também tem o seu doutorado em saúde pública e toda uma discussão também no próprio campo da saúde pública, da saúde coletiva. Mas eu queria que você falasse um pouco de como que os temas da sua pesquisa eles foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, os seus principais interesses de pesquisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá bom, professor Igor, muito obrigado aí pela oportunidade de eu poder esclarecer essas questões. Na verdade, a minha área de graduação, eu sou graduado em Educação Física, né? E na sequência eu fiz o doutorado na área de Saúde Pública, aqui no Instituto de Saúde Coletiva aqui da Universidade Federal da Bahia, na qual hoje eu participo como professor colaborador do programa de pós-graduação, né? E recentemente nós também aprovamos aqui na Universidade Federal da Bahia, pelo Instituto de Ciências da Saúde, o primeiro programa de pós-graduação aqui da Bahia na área 21,
que é um programa de pós-graduação, mestrado, né, em Ciências da Reabilitação, que envolve educação física, fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Então, a gente vem já há algum tempo atuando na pesquisa. Como pesquisador, não sei se você deve ter ouvido falar, porque a Fiocruz participa, né, do estudo longitudinal da saúde do adulto, né, que é o ELSA Brasil, que é um grande estudo, talvez o maior estudo epidemiológico da América Latina, né? Nós já temos praticamente 13 anos que um grupo de 15 mil pessoas vem sendo acompanhado aí em 6 capitais brasileiras, e aí no Rio de Janeiro a Fiocruz é que é a entidade responsável por essa pesquisa, por esse estudo, né? E no ELSA Brasil a gente vem estudando exatamente as relações da atividade física e do comportamento sedentário, já que são situações distintas. Se você me der a oportunidade, depois eu posso até esclarecer melhor isso. A gente vem estudando então as relações da atividade física e do comportamento sedentário com diversas variáveis de saúde ou de doença, né? Então, a gente vem trabalhando com as questões, tentando identificar os fatores associados, né? A gente trabalha com um modelo ecológico aí, que envolve, inclusive, variáveis sociodemográficas, né? Para explicar os principais motivos que fazem com que a pessoa pratique ou deixe de praticar atividade física. E trabalhamos também tentando associar a atividade física com hipertensão, diabetes, obesidade, né? Várias variáveis de ordem cardiometabólica. Mais recentemente, a partir do início do ano passado, como você comentou, com o início da pandemia, né? E a gente começou então a se interessar muito em estudar a relação da atividade física com Covid-19, né? Que, na verdade, Igor, a área de educação física, a área da epidemiologia da atividade física, durante muitos anos negligenciou os estudos sobre a atividade física e, por exemplo, o sistema imunológico. Existem poucos pesquisadores que vinham atuando nessa área específica. E agora, com a Covid, passou a haver um interesse bem mais significativo, né? Para que a gente pudesse esclarecer essas questões relativas aí à atividade física e o sistema imunológico, que na verdade reflete diretamente na questão da Covid-19. Vou deixar você comentar e na sequência eu posso continuar com a nossa fala. Professor Francisco, você falou de uma questão muito importante, que é justamente essa da epidemiologia da atividade física, que é um campo de muito interesse, mas outro campo de interesse que acabou se tornando um pouco negligenciado, que é a relação da atividade física com imunidade. E aí eu vou juntar uma pergunta assim, das relações entre atividade física, sedentarismo e as possibilidades de construção aí de maior fortalecimento da imunidade, do sistema imunológico ou não. Isso foi muito tratado pelo campo de educação física, como você bem lembrou, mas nos últimos tempos não era uma questão tão diretamente associada, né? Se a gente for pensar na educação física fora da universidade, ela vai se tornando muito uma questão mais estética, né? Dos personal trainers, etc., e não necessariamente uma questão associada à promoção da saúde, ao controle e prevenção de doenças. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa relação entre a atividade física, sedentarismo e uma maior possibilidade de reforço, proteção e ativação do sistema imunológico ou não, né, dependendo dessas relações se dão. Queria que você falasse um pouquinho disso. Excelentes colocações, professor Igor. Na verdade, a partir de quando iniciou-se a pandemia, ali no início do ano passado, já tem um ano mais ou menos, né? A gente começou a tentar buscar na literatura os estudos, né? Que começaram a ser publicados. Na verdade, até o final desse ano, existiam assim centenas de pontos de vista, né?
quando você pensa na associação entre atividade física e Covid-19, né? Nós, por exemplo, publicamos aí uns 6 ou 7 pontos de vista, né? Pontos de vista sobre essa temática, e é o que nós vínhamos vendo sistematicamente na literatura, né? O nosso primeiro ponto de vista, só para a gente tentar pontuar essa questão que você fala da atividade física e do comportamento sedentário, foi exatamente publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, onde a gente chamou a atenção da importância da continuidade da prática da atividade física e da redução do comportamento sedentário durante a pandemia. Porque você pode ser até uma pessoa ativa, professor Igor. Você pode todo dia, por exemplo, correr 1 hora. Mas se depois você fica o dia todo sentado, por conta do seu trabalho, do seu estudo, do seu modo de vida, você vai ser classificado como uma pessoa que é ativo fisicamente, porém, você também é sedentário, né? Porque sedentário vem do latim sedere, que significa sentado, né? Então, isso que a gente começou a desmistificar essas definições, né? E a educação física hoje já começa a se apropriar, que não adianta apenas eu incentivar as pessoas a praticarem o exercício, né? Que pode ser qualquer um, correr, nadar, caminhar, ir para a academia, né? Qualquer que seja, não importa, mas ele tem que, além disso, também diminuir a quantidade de horas que ele fica sentado durante o dia. E o que a gente começou a observar com a pandemia é que não só as pessoas diminuíram a prática da atividade física, como também aumentaram o comportamento sedentário, né? Ou seja, as pessoas, por conta de todo o processo de quarentena, né, de fechamento, começaram a ficar mais em casa, e todo esse processo se deu. E tem alguns estudos que já mostram que houve efetivamente esse aumento, né? E aí a gente começou a observar, olha, as pessoas precisam ser ativas e reduzir o comportamento sedentário, porque isso vai ter primeiro uma ação direta sobre os fatores que eu vou citar, e indireta sobre a Covid, que é quando você é ativo, você melhora todos os aspectos relativos à saúde cardiometabólica, à saúde mental, né? Que aí são situações indiretas, já que a gente sabe que, por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade são fatores de risco em potencial para agravamento do quadro clínico da Covid, e aliado a isso, e aí foi o grande boom que a educação física despertou agora, a gente começou a ver, não, mas tem também efeitos sobre o sistema imunológico, né? O fato de você ser ativo vai nos proteger melhor, porque vai ativar determinados células, determinados elementos do nosso sistema imunológico que poderão vir a nos proteger. Então nós começamos no primeiro momento, Igor, a nos embasar nos estudos feitos sobre a atividade física e a influenza, né? Onde a gente começou a localizar que existia uma série de publicações já na literatura, né? Estudos originais, não eram obviamente mais pontos de vista, porque a pandemia da influenza se deu nos idos ali de 2009, 2010, né? E então a gente começou a ver que já tinha trabalho publicado mostrando que as pessoas que eram ativas reduziam o agravamento do quadro clínico, reduziam a quantidade de internações, e tem estudo mostrando até redução de mortalidade entre os mais ativos, né, quando comparados com os não ativos em relação à influenza. Então a gente começou a pensar, mas será que já que são infecções, né, com características virais muito próximas, será que isso não pode ser pensado que vai acontecer também para a Covid-19? Aí eu vou dar um pause para não ficar só falando, eu vou complementar depois para você também falar um pouco. A gente começou a ver que hoje, por exemplo, 2021, nós já temos artigos originais que associam a atividade física com Covid-19 também, o que não era a realidade no ano passado, né? Hoje nós já temos, e nós temos um pré-print também, eu vou comentar com vocês também na sequência, que mostra que nas capitais brasileiras, onde as pessoas são mais ativas fisicamente, a letalidade, a mortalidade absoluta e a mortalidade proporcional por Covid-19 é menor, né? Ou seja, quanto mais atividade física, menor a mortalidade proporcional e letalidade da Covid-19. Claro que é um estudo ecológico, como você sabe, tem suas limitações, né?
mas é uma evidência que a gente não pode descartar também de ser considerada. Eu vou dar um pausezinho e na sequência eu complemento com o restante da tua pergunta. Não, fica à vontade. Pô. É muito interessante, especialmente como você falou dessa dimensão do trabalho, do tempo, do sedentarismo, muito como tempo não só de inatividade, né? Não quer dizer que o sedentário necessariamente é uma pessoa que não pratique atividade física, mas talvez, como você bem destacou, ele pode praticar num determinado período do dia, por 1 hora e meia, meia hora, e ficar sentado longas horas ao longo do dia. E, para muitos ainda, né, diria professores, profissionais liberais, ainda é uma realidade o trabalho remoto. E que essa realidade que fez com que muitas pessoas ficassem cada vez mais sentadas. Eu queria que você, antes de fazer uma outra pergunta que eu tenho em relação, eu queria que você falasse um pouco, pela sua experiência e conhecimento, quais são, então, algumas formas de evitar tanto tempo sentado em casa, e se você tem, pela sua experiência, alguma dica, de que maneira para não fazer ou sentado ou muitas vezes deitado, né? Porque em casa as pessoas acabam, inclusive, trabalhando deitado, né? Ou deitado, ou no sofá, em posições, né, que são péssimas, às vezes, para a coluna, mas aparentemente confortáveis, por outro lado, né? Porque você fica ali, tô trabalhando, vendo televisão, vendo Netflix, aí eu pego alguma coisa e como, quer dizer, o que isso também, às vezes, esse comportamento é um combo, né, de vários outros comportamentos que vêm juntos. Então, eu estou sentado, eu trabalho no computador no colo, eu como alguma coisa ali, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre que estratégias, no lugar das dicas, que estratégias a gente pode ter para evitar, diante do trabalho remoto, esse apelo ao sedentarismo, essa sedução sedentária que é ficar em casa no home office. Excelente colocações, professor Igor. Veja, aí eu quero dividir em duas situações. A atividade física, em primeiro lugar, não vou falar de comportamento sedentário logo, né? Mas você sabe que hoje a gente vive uma pandemia também de inatividade física, né? Hoje nós temos mais de 5 milhões de mortes por ano no mundo que podem ser atribuídas à inatividade física, segundo a Organização Mundial de Saúde. Apenas 1/3 da população mundial cumpre a recomendação de fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Então, e digo a você, nós temos tido muita dificuldade para conseguir reverter esse quadro, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial. E eu estou vendo, eu falo isso desde o início da pandemia, que a pandemia pode ser, na verdade, um excelente momento para que a gente consiga reverter a partir da conscientização das pessoas sobre a importância da prática da atividade física. E como você sabe, a gente não vai ficar livre da pandemia tão cedo, né? Uhum. Não vamos ficar, mesmo porque nós somos uma população que está envelhecendo, uma população cada vez mais obesa, uma população cada vez mais inativa fisicamente, e nós somos hoje uma população mundial, um prato cheio para que novas infecções virais, e como já está tendo aí as variantes, isso e aquilo, então eu tenho visto, eu não posso dizer que a atividade física resolverá todos os nossos problemas, mas eu posso dizer que é uma excelente arma para a gente poder mitigar essa situação na qual nós estamos vivendo. Mas é difícil reverter. Já o comportamento sedentário, para agora responder o que você comentou, ele talvez, embora as estratégias não estejam bem delimitadas ainda, mas talvez a gente possa ter uma maior facilidade para vencer a guerra. Porque o que é que nós estamos mostrando, e vamos mostrar isso em breve com dados do ELSA, né? É o que a gente chama no break no comportamento sedentário. O que é o break? É a quebra no comportamento sedentário, ou seja, e você relatou muito bem, o comportamento sedentário não é só se estar sentado, é sentado, deitado ou reclinado, excetuando-se, obviamente, as horas de sono, né? Que o sono aí, obviamente, não vai ser computado, né? Mas toda vez que eu quebro esse comportamento sedentário, que eu estou sentado, deitado ou reclinado e me levanto, mesmo que eu não faça nada, mas só o simples fato de eu me levantar, isso já é uma excelente estratégia
para reduzir os efeitos deletérios do comportamento sedentário. Isso tem sido mostrado já em alguns estudos, ou seja, quanto maior a quantidade de vezes que você faz esse break ou você quebra o comportamento sedentário, os benefícios para a saúde são muito importantes. E como agora no ELS, a gente na terceira onda começou a usar um equipamento chamado acelerômetro para avaliar a atividade física e o comportamento sedentário das pessoas, em breve a gente vai ter condições de analisar até que ponto, porque o acelerômetro ele consegue me dizer quantas vezes no dia você fez break em comportamento sedentário. E a nossa hipótese é que quanto maior seja o número de breaks que você faça no dia, a gente consegue melhorar diferentes variáveis de saúde ou de doença. Tá? Então, isso se configura como algo verdadeiro, como uma hipótese que a gente consiga comprovar. Poderá ser uma excelente estratégia de conscientização das pessoas, talvez até, Igor, mais fácil do que você cumprir os 150 minutos de atividade física por semana, entendeu? E tem experiências em outros países, como a Austrália, Estados Unidos, na escola, por exemplo, que ao lado da carteira da criança tem um pedestal com uma prancheta em cima, e as crianças são incentivadas a cada hora de estudo sentada, eles estudarem 10, 15 minutos em pé. Tem algumas, as próprias mesas de trabalho podem ser adaptadas para que as pessoas façam essa quebra no comportamento sedentário, mas a gente precisa ainda de mais dados, obviamente, né? O epidemiologista dá os dados para o gestor público para que as intervenções sejam realizadas, né? Mas logo, logo, acho que a gente vai conseguir ter um sucesso mais efetivo em relação a essas questões. Com certeza. Quando o senhor estava falando, eu estava pensando aqui em alguma que para além da própria atividade física, do exercício físico, do comportamento sedentário, outros termos e conceitos do campo da epidemiologia começaram a ser muito tratados no contexto da pandemia, especialmente no início, mas que atravessa até hoje. Um deles são os fatores de risco, né? Fatores de risco, grupo de risco, né? E muito se falou dos idosos e dos obesos como sendo grupos de risco para a Covid-19 especificamente, né? E aí vem essa discussão que a gente falou no início da imunidade, etc. E eu queria que você falasse um pouco sobre, quer dizer, não é qualquer idoso que é grupo de risco e não é qualquer obeso que é grupo de risco. Isso tem que estar associado com outras variantes e fatores determinantes, e uma delas é o comportamento sedentário, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da importância da atividade física, e especificamente do exercício físico, para mitigar ou controlar esses riscos, né, que a própria pandemia tem. E também, por outro lado, a própria da Covid. E, por outro lado, o quanto que a gente pode precisar, e eu acho que o estudo ELSA ele ajuda a ver isso, né, como é um longitudinal, né, de um período largo de tempo está sendo estudado, observar os efeitos numa média e longa duração na saúde, né? Quer dizer, que não basta, não que não seja importante, que se tome a decisão, a partir de hoje vou praticar exercício físico, vou fazer aula de zumba pelo Zoom, vou fazer não sei o quê, vou fazer... É tudo, mas quer dizer, tem uma questão da continuidade dessas práticas que são importantes, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeitamente, suas colocações são sempre muito pertinentes, né? Então, veja, o que é que a gente começou a ver, aí, complementando a questão da imunidade, que é o que você está colocando agora, né? O que é que a gente começou a ver no primeiro momento lá com os estudos sobre atividade física e influenza, né? Menor taxa de mortalidade, menor hospitalização, menor possibilidade de agravamento de quadro clínico, e os estudiosos daquela época começaram a analisar o porquê, né? E começaram a ver que tudo que tinha sido até então dito, observado, poderia ser transportado para a Covid-19. Por exemplo, começaram a ver que os indivíduos ativos fisicamente desenvolviam um sistema imunológico mais efetivo
para combater as possíveis infecções virais, principalmente na atividade de intensidade moderada. Isso é importante ficar claro, né? A atividade física vigorosa, principalmente para quem não está acostumado a fazê-lo, que não é o caso, obviamente, de quem já é atleta e que já está adaptado àquela intensidade, mas a atividade moderada ela tem um efeito muito significativo, né, no sistema imunológico, principalmente aumentando a efetividade dos macrófagos e aumentando a proliferação de linfócitos, né, que vão fazer com que o nosso sistema imunológico, a nossa linha de defesa, tanto a inata quanto a posterior, possa nos proteger melhor do processo infeccioso. Não que você vá ter protegido de contrair nem ser infectado, não é essa a ideia, né? Mas é de você ter um processo mais light. E aí entra a questão da inflamação, né? Que quando você é infectado, você tem lá a briga entre lá, estou colocando uma linguagem bem simples, né? A briga entre lá o agente, o vírus, né? E o sistema imunológico que inflama, né? E quando essa inflamação vai para os pulmões, normalmente o indivíduo agrava, né? Aí vai ter que ser entubado, em alguns casos, UTI, né? E a própria atividade física, por liberar as citocinas tanto pró quanto anti-inflamatórias, pode minimizar a possibilidade da inflamação, o que é um outro aspecto extremamente positivo do indivíduo ser ativo fisicamente. Porque tudo isso em conjunto, né, vai nos levar a ter uma possibilidade de reduzir o agravamento, a possibilidade de agravar o quadro clínico. E aliado a isso, que você até já comentou, o indivíduo ativo ele vai ser algo muito importante no sentido de evitar que todos os fatores de risco que são considerados hoje para Covid-19 possam ser encontrados naquela pessoa, ou seja, o indivíduo ativo ele tem uma prevenção contra a obesidade, contra a hipertensão, contra a diabetes, né? Não que ele não vá ter, e você que também é da área da saúde pública e epidemiologia sabe muito bem disso, né? Mas a gente está falando em epidemiologia, estamos falando em probabilidade, né? Ou seja, o indivíduo ativo fisicamente, ele passa a ter uma probabilidade muito menor de agravar o quadro clínico, de se internar, de ir para a UTI, do que o indivíduo não ativo fisicamente, porque todo o nosso sistema imunológico vai estar melhor trabalhado para que a gente possa combater melhor o vírus, a gente vai ter a possibilidade de reduzir a possibilidade do processo inflamatório, e com isso você também, obviamente, reduz a possibilidade de agravamento, e além disso, você ainda vai combater todos os fatores de risco que podem ser também associados ao agravamento do quadro clínico para a Covid-19, né? Só para finalizar, se você me permitir, claro. Entre esses estudos publicados agora mais recentemente, aí já associando não mais atividade física com influenza, mas sim agora já com Covid, né? Tem um estudo bem interessante que ele fala sobre um relacionamento inverso entre a capacidade aeróbica máxima ou consumo máximo de oxigênio e a hospitalização por coronavírus, né? E nesse estudo eles mostram claramente que aquelas pessoas que tinham a maior capacidade cardiorrespiratória, que isso é algo que você adquire em função do exercício, essas pessoas se hospitalizaram menos por Covid-19. Esse estudo foi desenvolvido na Inglaterra, né, no Reino Unido. E eles mostraram claramente e eles assumem então que o que levou isso a acontecer, né, as pessoas com mais capacidade cardiorrespiratória se hospitalizarem menos, foi exatamente esse aspecto: o sistema imunológico mais bem trabalhado, uma proteção contra as doenças, né, que são consideradas hoje como um fator de agravamento também para o quadro clínico, e fala ainda, eles comentam sobre uma melhor elasticidade e força no sistema respiratório, né? O que poderia levar também, aí é uma suposição, né? O que poderia levar também a uma possibilidade de redução do agravamento do quadro clínico com consequente hospitalização dessas pessoas que são mais ativas fisicamente. Não, é muito interessante observar, especialmente uma coisa que eu gostei muito, né,
até agora, os que eu li, os artigos de que o senhor participou, então, são mais ou menos 6, né? Eu li uns 5 ou 6 artigos né, de que o senhor participou, discutindo a questão da Covid. Eu acho muito interessante a dimensão de um conhecimento acumulado em relação a outras pandemias, especialmente da influenza H1N1, né, e como esses estudos podem contribuir para o contexto contemporâneo, refletir sobre a pandemia que a gente está vivendo. E uma das coisas que eu destacaria, especialmente no artigo que vocês tratam dos efeitos da própria Covid em diferentes níveis, né, em pessoas com diferentes níveis de atividade física, eu fiquei pensando muito numa dimensão que é talvez mais para a conclusão, me chamou muita atenção a inatividade física, comportamento sedentário, o quanto ainda é preciso de políticas públicas relacionadas com a atividade física. Ficou essa sensação, lendo este artigo em particular, da necessidade de políticas públicas para a atividade física, de políticas públicas que transcendam a essas... no Rio de Janeiro tem muito, em Salvador também, a praças, né, equipadas com aparelhos para exercício. Eu acho que isso é um começo, mas não é o fim, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, assim, sobre a importância que talvez o legado dessa pandemia, que não vai passar tão facilmente no Brasil, por vários motivos, né? De que maneira fica um legado para reflexão de vários níveis, né? Queria falar da educação física, que é a sua especialidade, mas eu acho que o legado, né, para a divulgação científica, por exemplo, é muito a importância que lives como essa e outras e projetos como esse de tornar a universidade mais próxima da sociedade é fundamental cada vez mais, né, a gente criar essas estratégias e refletir, mas acho que em vários níveis, né, a gente tem um legado positivo dentro dessa tragédia, dessa catástrofe que a gente está vivendo, algo de positivo nós temos. E uma das coisas é a reflexão sobre políticas públicas para a atividade física. Especialmente nesse artigo, né, ao final vocês trazem um pouco desse elemento. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Excelente, professor. Veja, na verdade, a gente precisa realmente incentivar mais para que as políticas públicas sejam mais, eu posso dizer, nesse artigo eu chamo políticas públicas mais agressivas, né? Uhum. Por que eu falo agressiva? Porque a gente não tem conseguido dar conta de resolver o problema. Há anos, há décadas, a gente vem tentando políticas públicas para incentivar a população a ser mais ativa e não estamos conseguindo, né? Então a gente precisa realmente, né, de fazer com que os governantes entendam a importância dessa prática da atividade física e comecem a investir mais nessa situação. Recentemente, agora, nós somos convidados por um grupo aí de São Paulo, do Cela Physics, que é coordenado pelo Dr. Vitor Matsudo, né, para participar de um manifesto, que é chamado, então, Manifesto Internacional para a Promoção da Atividade Física no Pós-Covid. Esse documento já está publicado, está no site dessa entidade, Cela Physics, está publicado em 3 línguas, português, inglês e espanhol, e eu participei do conselho editorial, do comitê editorial para elaborar esse documento. E a gente chama muita atenção de que a gente precisa de hoje manifestações documentais, mas que não fiquem só no papel, porque até então o que a gente tem observado é que vários manifestos já foram produzidos, mas todos ficam no papel. Na prática, nada é feito, entendeu? Então, a nossa preocupação hoje, nós estabelecemos 12 ações, né, para que isso possa ser desenvolvido agora. A gente até tem sido um pouco criticado por ter colocado pós-Covid, que a gente não sabe mesmo quando é esse pós-Covid, né? Mas a gente precisa de ter elementos agora práticos para que a gente consiga colocar em prática o que está colocado nos papéis, né? Porque se ficar só no papel, a gente não vai conseguir nunca nenhum efeito positivo. E para finalizar isso aí, já pegando o gancho, para depois aí, quem sabe, a gente comentar um pouco sobre a questão das vacinas, acho que são 10h40, né?
recentemente, a gente veio acompanhando isso desde o ano passado, com essa base de dados aberta aí do Ministério da Saúde, né? Uma delas você já deve ter ouvido falar, que é o Vigitel, né? Que é aquele sistema de vigilância epidemiológica por telefone, que já é usado no Brasil há mais de 10 anos atrás, né? Onde você acompanha nas capitais brasileiras as prevalências de diversas variáveis que são fatores de risco para as doenças crônico não transmissíveis e até das doenças crônico não transmissíveis. E dentre essas variáveis tem lá a atividade física nas capitais brasileiras. O último dado que nós temos é 2019, né, o ano passado, e para você ter uma ideia, em nenhuma capital do Brasil existe uma prevalência maior do que 50% na atividade física. E essa atividade física é analisada com um ponto de corte de quê? 150 minutos de atividade física por semana. Se você for pensar, 5 dias por semana daria 30 minutos por dia. Uhum. Mas não tem nem a metade da população em nenhuma capital brasileira que atinge essa marca, né? Ou seja, as prevalências são sempre menores do que 50%. E aí, nós fizemos uma análise, né, com os dados de mortalidade, também dados abertos do Ministério da Saúde, e fizemos lá uma regressão, né, e vimos uma associação inversa muito interessante. Desde o início da pandemia, essa associação vem se mantendo, que é assim, ó, Igor, as capitais brasileiras onde você tem a maior prevalência de atividade física é onde você tem a menor mortalidade absoluta, menor mortalidade proporcional e menor, isso é talvez o mais importante, menor letalidade da doença. Tá? Então, por exemplo, Florianópolis e Palmas são as capitais brasileiras onde a prevalência da atividade física seja próxima a 50%, mas não chega. São capitais brasileiras hoje que a letalidade varia em torno de 0,7% a 0,9%. Enquanto quando você pega as capitais brasileiras com baixo nível, baixa prevalência de atividade física, a letalidade sobe. Isso veio diminuindo ao longo do tempo, a gente acompanha do ano passado para cá. Como você sabe, a letalidade hoje é menor, né, do que quando começou a pandemia, mas essas capitais com baixo nível de atividade física, baixa prevalência, a letalidade chega a 5, 6, 7%. Já foi maior, já teve capital que chegou a 10, 12% de letalidade, né? Então é como eu falei para você no início, isso são dados, uma análise ecológica, e nós sabemos que ela tem as suas, obviamente, limitações, né? Mas é um dado que nos chama muita atenção. Esse documento está como um pré-print aí no Cielo, mas nós estamos submetendo para apreciação no Preventive Medicine, para ver qual vai ser a opinião dos editores da revista, né? Então, em linhas gerais, seria isso, Igor, que a gente teria a comentar sobre essa questão que você falou. Muito, muito bom, professor Francisco. E agora eu queria perguntar aqui um pouco sobre, especialmente, esse artigo, que é a pergunta da nossa live, que é o título do artigo. A atividade física pode influenciar no efeito da vacina para a Covid-19 em idosos, em particular? E aí queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre como que você e os autores chegaram às conclusões desse texto. E acho que eu faria uma pergunta anterior, não só nos idosos, mas pode influenciar no próprio efeito da vacina? E aí depois, e particularmente nos idosos, como é que vocês observaram isso em pandemias anteriores, né, respiratórias, na própria Covid, e também em relação a pandemias futuras, que aí volta a questão que você falou da necessidade de políticas públicas mais agressivas e efetivas em relação à atividade física, pensando no futuro, né, pensando no futuro de outras pandemias, das quais não estamos livres, né? Perfeitamente, Igor. Veja, então tudo começou de novo, né, com relação a quando a gente começou a consultar a literatura, né? Como eu falei para vocês, se você pega lá o início da pandemia, o primeiro estudo que nós encontramos foi um estudo publicado na cidade de Wuhan,
que foi o epicentro inicial lá da doença, quando eles chamaram a atenção para a importância das pessoas continuarem ativas durante a pandemia. Aí foi uma infinidade de pontos de vista, né? E aí a gente começou a olhar que tinha publicação com atividade física e influenza, né? H1N1. E na sequência, para nossa maior surpresa ainda, a gente começou a observar que tinha publicação também, e não eram poucas, né? Sobre a questão da vacina contra a influenza, o H1N1, e que associavam a questão da atividade física. Aí eu falei, olha só que interessante, né, cara? Eu realmente, estou sendo bem sincero com você, não imaginava que existiam essas publicações, mesmo porque, como eu falei no início, nós acabamos que negligenciamos um pouco, né, a questão da relação atividade física com sistema imunológico. Mas começamos a ver que alguns autores já vinham pesquisando sobre isso. E o primeiro estudo que nós observamos foi um que é publicado, veja, em 2002. 2002, já tem praticamente 20 anos, né? Que foi publicado esse documento, que está no Journal of Gerontology Medical Sciences, onde os autores, eles na verdade fizeram um estudo mesmo com 56, aí especificamente idosos, né? Que foram classificados para atividade física numa entrevista por telefone, né? E eles foram então imunizados com a vacina para influenza, né? E foram acompanhados por 7 meses depois da imunização, fazendo os exames, né, coletando sangue e tal. E os autores começaram a observar que havia uma melhoria na proliferação de anticorpos anti-influenza, IgM e IgG, né? Nos indivíduos que eram mais ativos fisicamente, essa proliferação era maior do que nos indivíduos que não foram classificados como ativo. Bem como observaram a maior proliferação de linfócitos também, nos indivíduos vacinados contra a influenza que eram ativos fisicamente. Então os autores acabam concluindo que a prática regular da atividade física poderia contribuir para uma melhor resposta à imunização contra a influenza, principalmente em idosos. Agora você perguntou, mas você viu isso só em idosos? Não, na verdade tem estudos na população de modo geral, tem estudos em atletas, inclusive, mas assim, por que a gente resolveu focar no idoso? Porque a maior parte dos estudos que nós conseguimos localizar estavam especificamente conduzidos em idosos. Porque, como você sabe, o idoso tem aquela questão da imunossenescência, né? Ou seja, o processo do envelhecimento faz com que o nosso sistema imunológico ele perca a sua efetividade, né? E, obviamente, a preocupação dos pesquisadores era ver assim, se perde, será que a vacina vai fazer efeito? Como é que a vacina vai atuar nesse sentido? Então, eles começaram a estudar exatamente para tentar demonstrar que a atividade física, né, poderia, na verdade, ser um aliado, né? E eu estou dizendo isso, um aliado mesmo, né, para que a vacina passasse a ter um efeito mais significativo. Tiveram outros estudos, você acha que dá tempo eu relatar ou nós estamos com tempo? Pode falar. Tá. Aí depois a gente localiza um em 2003, do Journal of... desculpa, que tentou entrar uma ligação aqui, mas você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. A gente fica no celular, infelizmente... Se entra uma ligação, às vezes dá problema, né? Mas ele está no Journal of Sports Medicine Physical Fitness, né? Onde, nesse trabalho, os autores também, eles tentaram analisar essa questão, também especificamente em idosos, usaram uma escala de avaliação para a atividade física, nesses idosos que foram também acompanhados durante a primeira, segunda, terceira, quarta e sexta semana após a vacinação contra a influenza. E eles conseguiram observar um aumento nos anticorpos específicos após 6 semanas naquele grupo de pessoas vacinadas e que eram mais ativas fisicamente. Então, na verdade, foram se acumulando e também indicaram que a probabilidade é a melhor resposta imune, né, nas pessoas que eram ativas fisicamente quando imunizadas contra a influenza, contra o H1N1.
Depois, em 2004, vem um outro trabalho também idosos, 65 idosos, né, que foram também alocados. Aí eles fizeram um estudo randomizado, né, um grupo de exercício e um grupo controle que não fez exercício, né, e viram de novo que esse grupo de exercício também tinha uma melhor efetividade da vacina, exibiram maior quantidade de anticorpos para a influenza, quando comparados com o grupo controle, e também sugerem uma melhor resposta imune para a vacinação contra a influenza. Então, com idosos, Igor, tem uma série de estudos, tenho até mais alguns aqui, se der tempo eu ainda coloco para vocês, mas aí deixando claro, né? Uhum. Agora, com relação à Covid-19, nós não temos dados ainda que digam algo específico para a vacinação contra a Covid, né? Supõe-se, por serem características, infecções com características virais semelhantes, né, que isso vai ser visto também agora, posteriormente, quando os estudos começarem a surgir com Covid-19, né? Mas no meu entendimento, isso é, na verdade, algo muito importante, porque seria mais um reforço do nosso discurso da importância de que as pessoas precisam se manter ativas. E aí um detalhe, mesmo após a vacina, né? Ou seja, a vacina, como você bem falou também, e eu entendo isso, é super importante, todos temos que ser imunizados, né? Mas ela não vai resolver o nosso problema a médio e longo prazo. E você sabe, nós sabemos disso, né? Porque nós estamos susceptíveis a outras variantes, a outros tipos de vírus, por essas questões que eu já comentei anteriormente com você. Então, no que a população se mantém ativa fisicamente, você tem vários benefícios. Primeiro, você diminui a probabilidade de você agravar um quadro clínico caso você seja infectado. Segundo, ao ser vacinado, e aí agora eu estou dizendo provavelmente, porque não existem estudos com Covid ainda, provavelmente ao ser vacinado você poderá ter uma resposta imune mais adequada, se você for ativo fisicamente. Então é um outro argumento que reforça de uma maneira muito significativa a importância daquilo que você comentou, da gente realmente ter políticas públicas, aí eu vou usar até uma palavra aqui, extremamente agressivas, né, para que a população passe a adotar um estilo de vida mais ativo fisicamente. Exatamente, exatamente. E aí falando, tem, né, fizeram até uma citação aqui da sua fala, né, que a vacina é importante, mas a educação física, a atividade física era essencial, certamente. E assim como é essencial, complementando o que o senhor disse agora, políticas públicas mais agressivas e efetivas, extremamente mais agressivas e efetivas, para que a gente possa ter uma estrutura, né, aí de saúde mais efetiva, porque a vacinação ela é muito importante, ela é urgente, ela é um direito, mas ao mesmo tempo, se a gente não tiver estruturas de saúde que envolvem desde a atividade física ao saneamento básico, a gente vai estar o tempo todo ainda diante de muitas novas variantes, novas epidemias, novas pandemias, porque no nosso país as pessoas ainda morrem de fome, né? Para além de tudo, né, as pessoas ainda morrem de fome. Então tem uma dimensão que é preciso ser muito bem cuidada e enfrentada. Mas em relação ao ponto que você tá trazendo, aí talvez essa seja a última pergunta que eu tenho para a gente poder encerrar e passar os seus comentários finais, é falar um pouco da importância da prática regular de atividades físicas para idosos, especialmente no Brasil, como o senhor bem colocou antes, que é uma população que está envelhecendo cada vez mais. Isso, por um lado, é positivo para a demonstração do desenvolvimento econômico do país, né, e em outras áreas também, da própria saúde, do bem-estar, etc., que permite, inclusive, que as pessoas cheguem a uma idade mais avançada, mas isso coloca também inúmeros desafios, né, para o próprio país, para lidar com os idosos, a questão da saúde. Eu queria que você falasse
um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da importância da atividade regular da prática da atividade física, né? E aí eu não diria se é com ou pós-Covid, mas enfim, dessa importância regular e como que ela pode, em contextos de crise sanitária, ser um ganho, especialmente para a população mais idosa. Muito bem, Igor. Veja, na verdade, assim, eu acho que a Covid está nos deixando uma lição muito significativa em vários aspectos, né? Se eu for comentar especificamente em relação à atividade física, eu digo que nós, da área da educação física, nós da atividade física, que estudamos epidemiologia da atividade física, estamos aprendendo muito com a pandemia, sabe? E eu tenho dito em todas as minhas falas, nos meus escritos, que esse momento é ímpar para a área de educação física, para que a gente estimule, a gente tenha mais, digamos assim, mais respaldo para fazer com que a gente consiga estimular as pessoas a serem mais ativas fisicamente. E principalmente o idoso, né? O idoso ativo fisicamente, ele vai ter realmente vai ter benefícios extremamente significativos. Óbvio, né? O que eu tenho defendido, inclusive, Igor, é que essa nossa prática da atividade física, ela tem que ser considerada como algo essencial em qualquer que seja o espaço que ela possa ser praticada. Agora, tem alguns grupos que eu entendo que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. O idoso, por exemplo, é um deles, o cardiopata é um outro deles. Inclusive, nós estamos hoje desenvolvendo um aplicativo para treinamento de cardiopatas, onde aí uma boa parte deles são idosos, né? O treinamento de forma remota, né? Porque realmente o cardiopata é um grupo de risco, o cara que infartou, por exemplo, né? Então, esse cara ele está num grupo de risco bem significativo para caso ele seja infectado, ele possa ter um agravamento do quadro clínico, né? Então, para esses grupos específicos, a gente tem defendido, e aí, de novo digo, aí tem muitos deles que são idosos, uma boa parte dos cardiopatas. Claro que vai ter cardiopata que não é idoso também, mas uma boa parte são idosos, né? É defender que essa atividade física para essas pessoas sejam feitas realmente com um pouco mais de resguardo, um pouco mais de cuidado. Por isso a forma remota de fazer. Em outras instâncias, o que a gente defende é que desde que os protocolos de biossegurança sejam rigorosamente, eu de novo insisto, rigorosamente seguidos, a prática de atividade física não pode, não deve ser cerceada em qualquer que seja o espaço onde ela possa ser praticada. Mas tem esse detalhe, desde quando, né, todos os critérios de biossegurança sejam, os protocolos, desculpe, né, determinados pelas autoridades sanitárias, sejam rigorosamente cumpridos. Então, nesse sentido, para finalizar essa minha fala agora, eu digo a você exatamente isso, que a gente precisa realmente, né, de definir que o idoso pode ser sim um grupo mais especial, né, para ser pensado nesse contexto da atividade física, principalmente se ele é cardiopata, né? E que nesse caso a gente tem que ter maiores cuidados com esse grupo específico, certo? Certeza. Bom, eu gostaria de agradecer muito ao professor Francisco, a você, professor Francisco, e a todos que estão assistindo, falar da importância desse tema, da gente poder debater saúde com públicos cada vez mais amplos e também, especialmente, com pesquisas científicas baseadas em evidências, baseadas em estudos. Isso é muito importante que a gente possa cada vez mais, aí no caso da educação física particularmente, né, ampliar ainda mais o seu escopo e a sua visibilidade no campo social e não só no campo acadêmico. Então, agradecer muitíssimo pela sua participação e dizer para todos e para todas que estão aqui que eu já vou deixar disponível assim que terminar no canal do IGTV e que acredito que até o final do dia já vai estar disponível no canal do YouTube também. Então, para quem quiser poder rever ou recomendar esse bate-papo para algum colega, para algum amigo, para algum parente, fique à vontade. Professor Francisco, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco seu tempo, seu conhecimento, a sua experiência. Foi excelente, acho que não só para mim, mas para todos e todas que estão aqui.
Eu agradeço, Igor, pelo convite, né, e parabenizo aí pela forma como você conduziu aí esse nosso bate-papo. Foi uma condução muito interessante para mim e que também aprendi bastante aí com você, tá bom? E agradeço aí a todos aí os nossos colaboradores que estão participando aí desse nosso bate-papo. Um grande abraço a todos e um bom dia. Um grande abraço, um bom dia. Tchau, tchau, gente. Obrigado.